Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Finalmente, o improvável vai acontecer. E não estou a falar da paz na Ucrânia, que seria algo que inevitavelmente deveria chegar ou irá chegar num determinado momento. Também não estou a falar da queda do governo de Luís Montenegro, já que, mais do que inevitável, era expectável que aquela minoria mais tarde ou mais cedo, de facto, caísse. Eu estou a falar do julgamento de José Sócrates. 10 anos depois da acusação devido à investigação no caso e no âmbito da Operação Marquês, José Sócrates vai a tribunal. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar, estou consigo de segunda a sexta-feira. Neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV Rádio Vida 97.1. Bom, José Sócrates vai a julgamento, mas será que não vai também a nossa justiça? Será que no banco dos réus ou na barra do tribunal não estará também a morosidade da justiça? Não estará também as respostas que este nosso sistema deveria dar para que todos nós estivéssemos realmente descansados? É porque agora está lá Sócrates, mas não estamos de alguma forma safos de eventualmente sermos um dia nós a ter que nos deparar com alguma situação na justiça. E pior ainda, o que dizer de estarmos a assistir a isto precisamente no ano em que o novo terremoto político assola Portugal? Bem, isto já começa a não surpreender. Já vamos navegando de terremoto em terremoto até provavelmente ao maremoto final, um tsunami que arrase completamente esta República. Não sei, porque, olhando para aquilo que são os dados recentes, diz-se que a saúde das democracias na União Europeia já teve melhor estado. Olha, nas palavras de John Adams, um dos pais fundadores da democracia americana, e permita-me que tente ler alguma coisa, diz que a democracia não dura muito, que ela gasta-se, cansa-se e vai-se matando. E que não existe, tanto quanto ele soubesse, e talvez nós também, nenhuma democracia que não tivesse terminado em suicídio. Diz ele, e digo eu, que não percebemos nada disto. De volta ao nosso estúdio para mais um programa. O nosso convidado de hoje é alguém que já traz um largo percurso aqui sentado ao nosso lado, Pedro Borges Lemos. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco mais uma vez. E comecemos, de facto, com a questão de José Sócrates. Vai a julgamento, finalmente vai a julgamento. É só Sócrates que vai a julgamento, não é a nossa justiça que também está na barra do tribunal a ser julgada e analisada? Boa noite, João Nuno. É verdade que enfim, este é um processo, ou tem sido um processo paradigmático daquilo que têm sido as entropias sucessivas do sistema judicial português. Nós, enfim, verificamos que, não só neste processo, mas como digo, este processo é exemplar nesse sentido, verificamos que o sistema da justiça em Portugal mantém problemas muito graves, que acabam por desaguar naquilo que foi referido por si no início e que tem a ver com a morosidade da justiça. Portanto, a justiça continua a ser, a atrasar-se muito relativamente àquilo que são as decisões judiciais e àquilo que deve ser a sua aplicação na prática e, portanto, este processo não foge à regra. A única diferença é que este processo envolve uma pessoa que realmente conduziu os destinos do país, foi Primeiro-Ministro, mancha de uma forma muito marcada
a imagem de Portugal no mundo, e é evidente que, demorando tanto tempo a ser julgado, gera uma desconfiança do cidadão comum na justiça. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que tem que ser salientado, porque não pode ser através de meios dilatórios sucessivos que não têm outra intenção senão atingir a prescrição dos processos judiciais, que é o caso, não pode realmente valer tudo. Não pode realmente continuar a usar-se exatamente essas manobras dilatórias, e eu sou advogado e estou à vontade para falar, porque considero que as manobras dilatórias no exercício da advocacia devem ser usadas de uma forma muitíssimo pensada, e não devem ser usadas para surtir um efeito que muitas vezes leva a que a justiça não seja aplicada, porque efetivamente se atinge a prescrição dos crimes e portanto, os processos passam a ser extintos. E isso, então, significa, de alguma forma, e porque na parte final iremos falar um bocado da erosão do Estado de Direito na União Europeia, que o funcionamento da justiça é provavelmente um dos mecanismos que mais segurança dá ao sistema democrático, porque, em termos de comunicação para com os cidadãos, demonstram que a justiça está a fazer justiça e, de alguma forma, a penalizar os infratores. Sim, e essa questão depois prende-se diretamente com aquilo que é uma coisa que não tem acontecido em Portugal, e não tem acontecido quer por falta de vontade, quer por fragilidade até dos governos que têm existido nos últimos anos, que é a afamada reforma da justiça. Portanto, a justiça tem que, neste momento, ser reformada, mas ser reformada a fundo. Ou seja, tem que haver medidas corretivas que sejam realmente muito profundas em relação ao sistema de justiça em Portugal. E eu também estou à vontade para falar sobre isso, porque tenho proposto, até através de artigos de jornal que escrevi no passado, algumas das medidas que poderiam eventualmente ser aplicadas para que o sistema judicial pudesse funcionar de uma forma mais eficiente. As medidas anticorrupção são medidas que devem ser tomadas de uma forma urgente, que, de alguma forma, podem reciclar o sistema de justiça e podem melhorá-lo substancialmente. Mas essa vontade, como digo, não existe. E depois há uma outra questão, é que para fazer reformas na justiça é preciso que os governos sejam estáveis e se mantenham durante a sua legislatura. Mais, não chega uma legislatura, tem que ser 2 ou 3, para que realmente essas medidas sejam, no fundo, aplicadas e surtam o seu efeito na altura devida. E na Gênese também necessitávamos de uma reforma que não tornasse a justiça um instrumento do poder político, mas cada vez mais, como deveria ser, separada Exatamente. do poder... E que seja manipulado, a justiça manipulada pelo sistema político. Exatamente. E, portanto, esse é o grande problema e que põe em crise, digamos assim, o Estado de Direito. Mas aqui não há algumas escolhas, e só para que as pessoas possam recordar, algumas escolhas que são escolhas do Ministério Público, ou seja, estes processos maciços, digamos, o elencar de uma série de diversos processos, que eu lembro-me, por exemplo, eu sei que isto é um caso que se ouve muito, se calhar até na escola, no curso de Direito se aprende, a falta de provas de que Al Capone tinha morto pessoas levou-o a ser detido por não pagar os seus impostos. É verdade, a falta de provas ou até, ainda ligando a questão da morosidade, o facto das provas perecerem, porque as provas são perecíveis, nomeadamente a prova testemunhal. Há testemunhas que demoram um
processo demora tanto tempo em tribunal que acabam por morrer. Nós temos um caso que não faleceu, creio eu, mas Ricardo Salgado, que parece que não está em condições. É verdade. Ou, pelo menos, há uma degradação da sua condição cognitiva. Passaram 10, 11 anos realmente sobre a indiciação dos factos, a acusação, a instrução e o julgamento que, efetivamente, relativamente a esta questão da Operação Marquês vai agora começar, e Ricardo Salgado é um dos arguidos, mas quer dizer, todas essas questões e no fundo, o facto de, e este é um facto importante, a prova ser perecível ao longo do tempo, é evidente que isso obsta a que realmente a justiça se faça em tempo oportuno. Relativamente ainda à questão da prova perecível, eu queria dizer que existe um mecanismo legal para prevenir isso, que é as declarações para memória futura. E, portanto, as declarações para memória futura permitem que, logo no início, em função de determinados critérios, nomeadamente, por exemplo, doença de uma testemunha ou de fragilidade da mesma, essa testemunha seja ouvida para que depois essas declarações, uma vez gravadas e prestadas perante um magistrado, sejam válidas e usadas no processo e, obviamente, na fase de julgamento. Ainda assim, com o processo prestes a iniciar-se, eu creio que ficou para junho. Julho. 3 de julho. 3 de julho. Ainda não haverá, ou não iremos assistir a um julgamento onde muitas das acusações já prescreveram? Bem, as acusações não, mas os crimes. Os crimes. Poderá realmente haver o risco de os crimes prescreverem. À partida, e eu não estou dentro do processo e, portanto, não sei exatamente os contornos dele, mas parece-me que esse risco não irá correr, não é? Não irá acontecer. Agora, como eu dizia no início, há manobras dilatórias que, uma vez usadas, e a lei permite realmente algumas manobras dilatórias que obstam ao desenvolvimento normal do processo e à sua tramitação, falo de reclamações, falo de nulidades, falo de escusas de juízes. Todas estas situações foram alegadas pela defesa de José Sócrates. Não me compete a mim, enquanto advogado, estar a ajuizar o comportamento ético de outro colega ou de outros colegas, até porque nem os conheço. A única coisa que digo, e que reafirmo aqui publicamente, é que um advogado também tem uma deontologia. E um advogado tem que ter em conta a sua ética profissional. Usar meios dilatórios para atingir um fim, que é a prescrição de um processo ou de um crime, peço desculpa, da prescrição de um crime para que esse processo seja extinto, e isso, obviamente, que não implica a absolvição daquele arguido. Porquê? Porque há uma extinção do processo porque houve uma prescrição de um crime. Portanto, nunca se chega a saber se aquela pessoa, em função das provas produzidas, podia ou não ser condenado. Só para que a nossa audiência tenha a consciência, neste processo, José Sócrates apresentou vários incidentes de escusa de juiz. O que é isso especificamente? A escusa de juiz é, inclusivamente, não é exatamente a questão da escusa de juiz, mas é a questão que tem que ver com a nulidade. A defesa de José Sócrates apresentou agora há pouco tempo, há uns meses, um requerimento em que dizia que 2 das juízas desembargadoras que decidiram, enfim, o último recurso de José Sócrates, ou o penúltimo recurso de José Sócrates, não tinham, digamos que, legitimidade para o fazer, porque tinham sido, entretanto, deslocadas, uma para Guimarães e outra para outro sítio. Portanto, que não podiam. Isto é o cúmulo, quer dizer, volto a dizer, isto claro. não se compreende, não se compreende naquilo que é uma lógica normal de desenvolvimento de um processo que se pretende que vá a julgamento. Pedro, para as pessoas que não trabalham com a justiça e na justiça como o Pedro, o que é que isso obriga? Ou seja, há prazos e a manobra está em deixar o prazo ir até ao último dia, é isso?
Não, o objetivo é, efetivamente, atrasar o processo para que ele não vá a julgamento. Quando isso se verifica, volto a dizer, e eu tenho que fazer aqui uma ressalva, porque eu não conheço o processo, não sei exatamente o que é que se passou e, eventualmente, a defesa terá todas as razões para fazer o que fez. Agora, existe um artigo no Código de Processo Civil, que é o 670, que previne situações desta natureza, ou seja, e acho que, por aquilo que li, os juízes conselheiros, portanto, os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, terão usado esse artigo, no sentido de evitar que as manobras dilatórias venham a obstar o desenvolvimento do processo. E exatamente esse artigo 670 é o que diz. Ou seja, quando se começa a perceber que as intenções não são exatamente intenções da defesa stricto sensu, daquele arguido em concreto, mas que o objetivo dessas manobras dilatórias é chegar a um objetivo que é a prescrição daquele crime, não é? Não tendo propriamente grande fundamento jurídico essas mesmas manobras dilatórias, obviamente que se tem que usar o 670 do Código de Processo Civil e, segundo o que eu li, que terá sido realmente um dos argumentos do Supremo Tribunal de Justiça, é exatamente esse. Quer dizer, a sucessiva utilização de meios dilatórios que realmente podem levar, como foi já referido, à prescrição daquele crime, não é? Pedro, nós vamos assistir a um julgamento que pode marcar o ground zero para a justiça em Portugal. Imagina que José Sócrates é inocente e sai inocentado ou ilibado das acusações. Pois, quer dizer, é evidente que isso seria uma situação muitíssimo estranha que isso acontecesse, quer dizer, depois de toda esta celeuma, depois de todo este... Estamos em Portugal, não é? Só e tudo é possível. Agora, tudo é possível, mas eu aí reservo-me fazer comentários quando a sentença sair, se ainda cá estivermos, não é? Quando a sentença sair e perante os fundamentos apresentados nessa mesma sentença, porque eu acredito na justiça e por isso é por isso também que sou advogado e que sou agente judiciário. Queria só aqui relembrar um assunto que é o seguinte. Nós estamos em Portugal, como referiu e bem, mas se nós fizermos um esforço de memória para alguns que têm um pouco mais de anos, em 1972 rebentou nos Estados Unidos da América um processo que ficou denominado por Watergate contra o presidente da altura, o presidente Nixon. Esse processo foi conduzido, desenvolvido e culminado em 2 anos, de 72 a 74. É um dos processos de corrupção mais famosos do mundo. 2 anos, não é? E há outros processos nos Estados Unidos. Mais recente, aquele do Bernie Madoff. Exatamente, exatamente. Acho que esse até foi menos do que exatamente. Mas enfim, mas esse não era... Mas tinha a complexidade. Pois, não era um agente político. Exatamente. Mas lá está. Era uma questão económica e muitas vezes as pessoas utilizam os processos que envolvem a corrupção de colarinho branco, por assim dizer, para dizer que é a dificuldade da obtenção de prova e tal. Mas, pelos vistos, há países que não têm dificuldade nenhuma em obter essa prova. Não, e trabalham bem, quer dizer, o Ministério Público, ou os congêneres do Ministério Público nesses países, trabalham bem. Em França também há uma celeridade processual que também não existe em Portugal. Quer dizer, Portugal é um dos países onde a morosidade processual é mais grave nos países da Europa. E isso realmente gera no cidadão comum uma desconfiança na justiça. E obviamente que desgasta aquilo que é o Estado de Direito e a democracia. É evidente que que provoca lesões naquilo que é a percepção do cidadão comum relativamente ao seu Estado de Direito e à democracia em que vive. Pedro, então se calhar fazemos já um bypass, a não ser que queiras acrescentar mais alguma coisa em relação ao julgamento de Sócrates, a este tópico que é de facto a erosão do Estado de Direito na União Europeia, seja através da polarização, seja através da incapacidade de diálogo com os nossos adversários políticos.
qual é a leitura que tens feito, digamos, do cenário relativamente à saúde das nossas democracias? A leitura não pode ser muito otimista. Saiu há pouco tempo o relatório sobre o Estado de Direito das Liberdades, que refere realmente isto, ou seja, refere que as democracias na União Europeia estão erodidas, estão a sofrer ataques sucessivos que, obviamente, as enfraquecem. E, portanto, isto é o resultado do quê? É o resultado de um sistema judicial que eu diria que está em pré-falência em muitos países da Europa. Temos poucas medidas anticorrupção e temos pouca vontade de alguns países da Europa porem em prática, ainda que as tenham no papel, mas porem em prática essas medidas anticorrupção, porque não basta haver, digamos que, diplomas legais sobre essas medidas. É preciso que os governos tenham vontade de as pôr em prática. E, portanto, isso não se tem também verificado. Depois também verificamos que existe uma liberdade duvidosa dos meios de comunicação social, ou seja, existe uma manipulação da parte do poder político e até dos próprios partidos relativamente à comunicação social. E temos um espaço cívico também muitas vezes controlado e violação dos direitos humanos. Portanto, tudo isto contribui para que tenhamos neste momento uma democracia em crise em muitos países da Europa. Dou apenas exemplo de 3 ou 4, Itália, Eslováquia, Hungria, Roménia, que são países onde este relatório aponta como países onde existe evidências desta situação, mas existem outros. Estou a ver aí algumas características, digamos, dentro daquilo que é a linha política dos países selecionados. Mas, por exemplo, e ainda bem que mencionaste, Pedro, a Roménia, porque para mim a Roménia é um dos casos mais preocupantes, onde o candidato mais votado da primeira volta é acusado de ter tido um apoio qualquer de uns tiktokers russos e é liminarmente afastado e está proibido de concorrer a lugares públicos. É verdade. Mas eu darei mais exemplos que não têm rigorosamente nada a ver com essa linha ideológica e política. A Grécia, a Espanha, Malta. Portanto, acabam por ser países onde também se verifica um déficit relativamente ao Estado de Direito e a um exercício democrático dos direitos dos cidadãos. E, portanto, afastando um pouco o aspecto ideológico e pondo aqui o foco naquilo que é a questão da justiça, porque de facto a justiça é um dos pilares mais importantes do Estado de Direito, se não o mais importante. Não é? O facto do sistema em si estar em pré-falência em alguns países e em falência total noutros, obviamente que diminui consideravelmente aquilo que é a percepção das pessoas relativamente ao Estado onde vivem, ao Estado de Direito onde vivem. E, portanto, isso é grave. É muito grave. Mas enquanto for a percepção, não é mau. O problema é que parece-me que em algumas situações já temos de facto uma violência, inclusive penal, contra delitos que já são quase delitos de opinião. Deixem-me lembrar um caso, a Escócia, creio eu, já o mencionámos aqui várias vezes. A Escócia, todas as pessoas que vivem a menos de uma determinada distância de uma clínica de aborto estão proibidas de rezar ou orar dentro das suas próprias casas. É verdade. Nós estamos assim, Pedro. Isto parece um filme, mas não é um filme. É uma lei, tenho que dizer legítima, não é? Porque os atores políticos, com certeza, têm a legitimidade para colocar essa lei em cima da mesa, mas isto é como é que se chama? 1984, o livro do Orson Welles. É quase pior que isso, não é?
E de facto isso que acabou de referir é muito importante para aquilo que acabei de dizer. Quer dizer, quando as liberdades, neste caso religiosas, são postas em causa, as liberdades, a liberdade da pessoa poder realmente ter uma vida sem limitações de ordem política ou ideológica, é evidente que isso compromete muito a sociedade, Claro. não é? Compromete muito a sociedade. E estamos a falar de situações que já é dentro do teu espaço privado, Exatamente. ou seja, dentro da tua própria casa. De facto, leva-nos a perguntar se a Europa não está a liderar um movimento que não queria de todo liderar, que é um movimento que eventualmente acabará com a perda de muitas dessas liberdades. Eu relembro, relativamente a essa questão, uma coisa que é a seguinte. Já referi aqui no programa, noutros programas, nós tivemos uma um projeto europeu. Nós tivemos um projeto europeu liderado por Schuman e Monnet, que eram dois democratas cristãos. Eu sou e hei de ser sempre um democrata cristão. Eu sou pelos valores cristãos. Eu sou por aquilo que são os valores humanos. E foram exatamente esses valores que estiveram na gênese da Europa, no pós-guerra. Quando acaba a Segunda Grande Guerra Mundial, os grandes líderes europeus, Schuman e Monnet, formaram o projeto europeu. E o projeto europeu tinha por objetivo o quê? Tinha por objetivo unir esforços dentro daquilo que era um espírito cristão, mas democrata, para defender os Estados que pertenciam a esse bloco. Não é? O que nós estamos a verificar neste momento é que esse projeto está completamente afastado. Não é só esquecido, está a querer ser afastado, estão a querer afastar esse projeto inicial. E essas duas personalidades que eu referi, quem não as conhece, vale a pena ver, estudá-las, saber quem eram. Eram homens notabilíssimos, com ética, com um profundo sentido do humanismo, de entrega aos outros. E eu acho que é exatamente esse projeto que está a falhar neste momento na Europa. Nós temos líderes europeus que não se preocupam com aquilo que é o projeto europeu, preocupam-se com questões internas, com questões que têm que ver com o dinheiro, as questões económicas, obviamente, que são muito importantes, mas a questão dos valores e dos princípios é, na minha opinião, absolutamente prioritária. Mas isso remete-nos ao discurso do J.D. Vance, que já analisámos noutras semanas com outros convidados, em que J.D. Vance, o vice-presidente americano, pergunta à Europa se ainda defendemos os mesmos valores, não é? Exatamente, é isso mesmo. E esses valores que estiveram exatamente presentes naquilo que foi a criação não é desta Europa, quer dizer, era da Europa que se pretendia que fosse uma Europa de várias nações, obviamente que todas elas com a sua soberania, e eu sou absolutamente defensor da soberania de cada Estado, não é? E que não deve ser, obviamente, assimilada por um Estado único ou por uma federação, mas, quer dizer, esses princípios, esses valores estão completamente arredados daquilo que tem sido a agenda política dos vários líderes europeus. Pedro, não colocando em cima da mesa teorias da conspiração, mas olhando para aquilo que são uma sequência de acontecimentos, olhando para aquilo que foi a resposta da Europa na pandemia, portanto, em uníssono, uma determinada resposta, e olhar para estes 800 mil milhões de euros para o rearmamento da Europa, mais uma resposta em uníssono, tendo já um plano de saúde europeu, uma Europa militarizada. Qual é a dificuldade de dar um passo para um exército europeu e daí então para uma Europa única?
Pois, eu tenho muita dificuldade em conceber essa hipótese, porque nós temos neste momento uma Europa cada vez mais fragmentada, não é? Sim, mas a Europa única que eu falo é uma Europa onde essa soberania e essa individualidade das nações seria diluída. Mas nós não nos podemos esquecer, e ainda há bocado eu falei nesse aspecto, na questão económica, não é? Que é a questão que nos últimos 20, 30, 40 anos tem conduzido os destinos das nações e, portanto, essa questão dos valores, dos princípios, do humanismo, da tal democracia cristã, tem sido consecutivamente afastada. Nós não nos podemos esquecer que os países mais importantes da Europa, e já não falo em Inglaterra, porque, entretanto, saiu da União Europeia, mas a Alemanha e a França estão num processo de recessão económica grave, muito grave. E, portanto, aquilo que eram as nações mais importantes da Europa, sob o ponto de vista económico, estão, neste momento, numa situação muito frágil. E isso, obviamente, que também fragiliza o bloco europeu. A questão também, enfim, do declínio do apoio transatlântico, não é? Tudo isso tem fragilizado não só a Europa, como as democracias de cada um dos Estados que integram a Europa. Muito bem. Entretanto, a nossa democracia, e vou utilizar, digamos, esta ponte que deixou de um tema para o outro, foi surpreendida, ou talvez não então, com a queda do governo de Luís Montenegro. Qual é a leitura que fazes? Primeiro do processo e depois moção de confiança, CPI, moção de censura? Todo este processo tem sido mortificante, quer dizer, tem sido um processo realmente triste, muito triste tudo isto. 2 moções de censura, uma moção de confiança, o governo a cair, o próprio processo em si na Assembleia da República foi feio, com telefonemas do Primeiro-Ministro para o líder da oposição e vice-versa, relativamente a reuniões que poderiam eventualmente ter à porta fechada. Tudo isto se tem feito de uma forma desastrada, de uma forma feia, de uma forma que não dignifica de maneira nenhuma a democracia portuguesa. E, portanto, é normal que as pessoas, perante este cenário, estejam revoltadas e reajam. Não é? E, portanto, a reação vai ser imprevisível agora, no dia 18 de maio, nas urnas. Eu não consigo, neste momento, prever o que é que poderá acontecer, porque nós vamos manter os mesmos protagonistas. Ora, se há uma crise política que chega a este limite e nós vamos manter os mesmos protagonistas políticos, vamos com certeza manter, independentemente do resultado obtido, os mesmos problemas. Portanto, eles não vão realmente acabar. Não há aqui forma de nós termos a percepção de que há uma mudança radical do panorama político português. E eu confesso que estou neste momento à vontade, porque sou completamente independente, não estou ligado a nenhum partido político. Eu diria que da esquerda à direita nós temos realmente uma grande dificuldade de escolha. Nós neste momento estamos com uma grande dificuldade de escolha. Porque de facto não temos líderes da esquerda à direita que tenham tração, que nos incitem realmente também a ter uma posição cívica, que também é importante na sociedade, relativamente a esses mesmos partidos. E quando olhamos tanto para a proposta de PS e de PSD, neste caso, na realidade, de alguma forma, eles quase que se anulam um ao outro, porque Pedro Nuno Santos também não está isento de explicações não dadas relativamente a uma série de problemáticas, inclusive quando ele era secretário de Estado das Infraestruturas, não é? A questão é exatamente essa, é que os telhados de vidro, neste momento, são por todo lado. Quer dizer,
Se me derem um exemplo de alguém que não tenha neste momento um telhado de vidro no panorama político português, eu acho que essa pessoa merece um prémio. Eu ainda pensei agora, peço desculpa, Pedro, eu ainda pensei agora no Rui Tavares, mas não. O Rui Tavares teve aquela questão de ter os filhos no colégio alemão, creio eu, onde de facto é um colégio particular. De facto, não há aqui escapatória e volto a dizer, as pessoas estão cansadas disto. As pessoas estão saturadas disto, quer dizer, não há uma dignificação da ação política. E mesmo, segundo as últimas sondagens, quer o Presidente da República, quer o Presidente da Assembleia da República, as duas primeiras figuras do Estado, não é, estão mal cotadas perante... negativas. Exatamente, perante os eleitores e perante os cidadãos em geral. Portanto, o que é que isto denota? Denota um desgaste brutal, neste momento, do sistema. Perguntamos, mas o que fazer perante isto? O que fazer perante isto? Bom, havia realmente uma maneira, na minha opinião, de alterar isto. Era determinadas pessoas que têm as suas profissões, que têm a sua conduta moral correta e impoluta, que sejam pessoas credíveis, sejam trazidas para a política. E eu tenho batido por isso, e bati-me por isso durante 10 anos, durante o tempo em que estive realmente na política ativa. Porque é absolutamente essencial que pessoas que dão provas de responsabilidade, de autoridade moral, vão para a política e possam realmente exercer de uma forma correta e responsável o exercício político. Isso é absolutamente essencial. Quer dizer, nós temos que deixar de pensar que é através dos aparelhos dos partidos e partidários que saem os deputados, que saem os ministros, que saem os secretários de Estado. São mais vezes os tiros no pé do que propriamente alguns exemplos bem dados. Mas, por outro lado, Pedro, assistimos também a algum receio de quem tem a sua vida profissional estabelecida a envolver-se nesta política, porque sente que é uma máquina trituradora que mais tarde ou mais cedo vai encontrar alguma incongruência e não tem qualquer tipo de problemas em elencar, inclusive, notícias falsas até destruir eventualmente a reputação de alguém. Completamente, e acabam por destruir. Eu lembro agora, aqui fazendo uma homenagem pública ao Dr. Miguel Macedo, que realmente, eu lembro-me na altura, em 2014, cheguei a ser entrevistado num canal concorrente relativamente à questão dos vistos gold e relativamente, às suspeitas que na altura pairavam sobre o Dr. Miguel Macedo, mas tenho que me vergar perante a memória dele e dizer que realmente me parece, embora não o tendo conhecido pessoalmente, que era um homem digno e que foi absolvido. Portanto, é absolutamente essencial que nós também acreditemos na justiça e deixemos o princípio da presunção de inocência do arguido também funcionar. Eu sei que é muito difícil isto acontecer e demos há bocado um exemplo do José Sócrates, que é muito difícil nós acreditarmos na inocência de uma pessoa que vem indiciada de tantos crimes e que, enfim. Mas eu, como advogado, não posso deixar realmente de ter em conta esse princípio e dizer que esse princípio é absolutamente essencial. Porque se, em alguns casos, se verifica que realmente uma determinada pessoa indiciada da prática do crime e condenada é culpada da prática desse mesmo crime, em muitos outros casos isso não acontece. E no caso do Dr. Miguel Macedo, foi a destruição de uma vida que, não deveria ter acontecido. Teve que recomeçar. Teve que recomeçar. Pedro, mas isto vai ligar a algo que tu mencionaste há pouco, é também o papel da comunicação social, porque naquilo que nós vemos é uma comunicação social à vida,
por manchetes, não é? Enquanto é a suspeita e a acusação, aquilo fica lá, por assim dizer, ad eterno, e quando sai, por exemplo, uma absolvição, é uma pequena nota de rodapé. Bom, nós não nos podemos esquecer que grande parte da comunicação social, com honrosas exceções, está também muito manipulada pelo poder político, até porque recebe dinheiro, não é, do poder político. Mas há uma outra questão, que era aquela que nós temos falado recorrentemente, que é a questão da ética, ou seja, também existe, e deve existir sempre, ética na atividade jornalística. E, portanto, eu acho que tudo aquilo que não cumpre as regras éticas, neste caso de uma profissão que neste momento, não é neste momento, já há muito tempo, que é um dos poderes mais importantes da sociedade, tudo aquilo que não cumpre essas regras acaba por ser profundamente injusto e acaba por, obviamente, não contribuir também para, enfim, uma democracia saudável e um Estado de Direito que se pretende que se tenha. Então, as expectativas para maio, e partindo daquilo que tinha sido, por assim dizer, um dos nossos grandes festejos em março do ano passado, creio eu, foi em março as legislativas, que tinha sido um recorde em termos de participação absoluta dos portugueses nas votações. Pois é verdade, foi um recorde. Enfim, aí o Partido Socialista esteve realmente muitos anos no poder, não sei se mais de 8 ou 9, e, portanto, havia uma grande vontade de mudança que neste momento segurou completamente. Eu relembro aquilo que foi um período de grande instabilidade em Portugal, depois do 25 de Abril, entre 78 e 79, em que tivemos cerca de 3 governos, esses de iniciativa presidencial do general Ramalhianes, um do Dr. Nobre da Costa, penso que outro do Dr. Mota Pinto, e o terceiro da única primeira-ministra portuguesa, Maria Lourdes Pinto-da-Silva. E todos eles duraram pouquíssimo tempo. E, portanto, isto no espaço de um ano e tal. Ora, nós, no espaço de um ano, temos já vamos ter agora o segundo governo. E, portanto, a queda de um e a constituição de um outro. E, portanto, nós não estamos, neste momento, numa boa fase, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista económico. E, segundo aquilo que veio a público, o país até estava a recuperar economicamente. Mas para o país recuperar economicamente é preciso estabilidade. Nós também não podemos ver as oposições como irresponsáveis. Nós temos que ver que as oposições têm que ser responsáveis. As oposições têm que contribuir, obviamente, para a fiscalização do governo, mas não para a morte consecutiva dele. Quer dizer, nós vermos oposições, e eu falo quer dos partidos à esquerda, quer do partido à direita, do PSD, constantemente a quererem a jugular do governo. Sim, e, portanto, mas foi Luís Montenegro que solicitou uma moção de confiança. É verdade, é verdade. Isso, com certeza. Ainda hoje eu me pergunto qual é a estratégia por trás disto, mas pronto. Mas a questão também é esta. De facto, eu também não compreendo essa estratégia porque uma comissão parlamentar de inquérito pode agora ser instaurada a partir do momento em que ele seja eventualmente primeiro-ministro. Ele não resolveu nada. Não resolveu nada. O único objetivo que eu estou aqui a ver seria a possibilidade de atrair o eleitorado para uma maioria absoluta, como fazendo um bocadinho, enfim, uma réplica daquilo que aconteceu com o governo do Cavaco Silva. Não é? Porque o Cavaco Silva tinha realmente um governo minoritário, o PRD, que na altura existia com 40 e tal deputados, fez cair o governo do Cavaco Silva e ele depois recuperou com uma maioria absoluta nas eleições de 1987. Mas, quer dizer, nem o Dr. Montenegro é o Dr. Cavaco Silva, nem a época é a mesma.
Portanto, eu considero que, na altura, o PRD era um partido que realmente mostrava ali, era um partido do centro, digamos assim, mas era um partido que mostrava ali uma lufada de ar fresco, aparentemente uma lufada de ar fresco, mas não era um partido, digamos que, muito definido ideologicamente. Nós, neste momento, temos um partido à direita do PSD, que é um partido que tem demonstrado força, não é? Claro. Que é o Chega. E, portanto, não penso que seja possível. seja possível. Até porque, de alguma forma, Pedro, a queda do primeiro governo minoritário de Cavaco Silva não está relacionado com nenhuma falha ética de Aníbal Cavaco Silva, como neste caso com Luís Montenegro. Sim, não é? sim. Mas, de qualquer forma, a questão é um bocadinho mais além. É que, volto a dizer, nós temos outra conjuntura, estamos noutro tempo, e os protagonistas não são os mesmos. Quer dizer, o Dr. Cavaco Silva tinha um carisma e tinha um passado, não nos esqueçamos, que, independentemente de ter durado menos de um ano, eu considero que o governo mais carismático que houve em Portugal desde o 25 de Abril foi o governo do Dr. Sá Carneiro, que durou menos de um ano, porque iniciou funções em janeiro de 1980 e acabou dá-se a morte do Primeiro-Ministro. E, portanto, no qual fazia parte Aníbal Cavaco Silva, fazia parte do foi governo Ministro das Finanças. Exatamente. E que, portanto, era exatamente aí que eu queria chegar. Quer dizer, o Cavaco Silva é Ministro das Finanças de Sá Carneiro. Nos anos 80 toda a gente se lembrava que o Ministro mais importante de Sá Carneiro tinha sido Cavaco Silva. E, portanto, quer dizer, ele tinha um background, tinha um professor carisma... de Finanças Públicas também, creio eu. Tinha um carisma, um background e tinha digamos que também uma capacidade de trabalho que não são, neste momento, igualáveis. Bom, Pedro, vamos tentar aqui, eu sei que eu preferes falar de factos, que é mais importante, mas fala-se no fantasma de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho não desaparece, continua a pairar como uma entidade que poderá aparecer à direita ou fazer um revamp ao PSD. Pois, eu relativamente à figura de Pedro Passos Coelho, a única coisa que posso dizer é que há um aspecto que eu acho que é extraordinariamente importante e que esse tem sido o aspecto preponderante no regresso de Passos Coelho, é a seriedade dele. Quer dizer, podem dizer muita coisa de Pedro Passos Coelho. E eu fui altamente crítico de Pedro Passos Coelho e, enfim, disse-o várias vezes na televisão, em 2014 e 2015, e critiquei muitas vezes. E, sobretudo, relativamente à subserviência à senhora Merkel, e tudo aquilo me gostava muito, porque eu sou profundamente soberanista. A intervenção da Troika. Tal e qual. Eu sou profundamente soberanista e, quer dizer, para mim a soberania está acima de tudo. Agora, nós não podemos esquecer que aquele homem foi um homem sério e tem demonstrado ser um homem sério. E mais, o poder não lhe subiu à cabeça. Ao contrário daquilo que tem saído na comunicação social, e ainda há pouco tempo, antes de entrar no estúdio, li que, afinal de contas, o Presidente da Assembleia da República e meu colega, o Dr. Aguiar Branco, afinal tem 10 ou não sei se mais de 10 imóveis e que não terá declarado, qualquer coisa deste género. Quer dizer, nós só vemos governantes com muito património e, enfim, biliário e não só. Ora, o Dr. Passos Coelho, tanto quanto me parece, tem sido um homem que tem vivido o seu trabalho, tem sido sério, e essa questão, que também era uma questão que enaltecia o caráter de Cavaco Silva, é muito importante para os portugueses. A seriedade e a austeridade são duas características muito atrativas para aquilo que é uma personalidade governante. E o paradoxo e a ironia disto tudo é que estamos aqui a falar de Pedro Passos Coelho, que herdou algo de quem vai, então, em julho, a começar
a ser julgado 10 anos depois de ser acusado, não é? É verdade. Herdou a herança de José Sócrates com intervenção externa. Pedro Borges Lemos, muito obrigado uma vez mais por ter estado aqui connosco. É sempre um gosto conversar contigo. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou para mais um programa. Já sabe que pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal do YouTube. Se você é daquelas pessoas que gosta de ouvir logo pela manhã enquanto vai a caminho do trabalho, estamos nos formatos ou no formato podcast em todas as plataformas. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.